Olá, boa noite. Estamos aí nos conectando, nos preparando para coisas maravilhosas que Deus vai fazer hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelo frio. Estávamos precisando de um tempo assim. Boa noite a todo mundo aí que está entrando, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de algo maravilhoso que Deus colocou em meu coração. E espero que vocês também possam receber do Pai essa graça maravilhosa, receber do Pai esse amor maravilhoso que tem transformado dia após dia a minha vida, a vida da minha família, através da palavra dele. E eu quero começar lá em Marcos. Lá em Marcos tem a história de um cara que eu tiro o chapéu para ele, né? Da atitude, da disponibilidade, da ousadia. E a história desse cara tá lá em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10, em versículo 46 ao 52. Eu vou falar um pouquinho sobre o cego Bartimeu, que é o cego de Jericó. E eu já vi várias vezes, né, essa história, já li. E cada vez que eu olho, que eu leio, Deus ministra algo diferente. E algo que agora Deus ministrou no meu coração, que quando eu estava pensando em muito esse negócio de destravar mentes, desbloquear, Deus me trouxe essa passagem, né, desse homem que ele foi desbloqueado, ele foi destravado, né, e não foi a visão dele que foi destravado, foi a mente dele em primeiro lugar. Para ele alcançar a graça que ele tanto queria, ele precisou destravar mentalmente, ele precisou estar sendo desbloqueado. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele, sobre a atitude que ele teve, que mostra muito claro isso sobre o destravar mental, né? Quando a gente está bloqueado mentalmente. E muitos de nós temos vários bloqueios, precisamos ser desbloqueados. E o bloqueio ele faz com que a gente fique estacionado no mesmo lugar, sem sair do lugar. Permanecemos no mesmo lugar e não conseguimos sair, né, destravar. Então, por isso que eu quero falar um pouquinho sobre o Bartimeu, esse ser tão maravilhoso que a gente tem muita história boa para aprender dele. E nós vamos aprender nessa noite. E lá no capítulo 10 de Marcos, no capítulo 46, se alguém tiver a Bíblia, né, pode estar acompanhando. Se não tiver, depois pode estar lendo, que a história é bem bacana. Diz assim, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Olha, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: Que queres que eu te faça? Aí o cego disse: Mestre, eu quero enxergar.
E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele seguiu Jesus pelo caminho, depois de ter recebido essa graça. Então, o que eu quero falar sobre essa pessoa, né? Que a gente pode tirar tantos exemplos, tantos princípios para a nossa vida. É esse cara. Ali na Bíblia conta que ele estava no caminho mendigando. Ele estava ali pedindo esmolas, cego. E naquela época as pessoas assim, eles eram bem discriminados, né? Eles eram bem rejeitados. Então ele estava ali no caminho. Não se sabe quanto tempo ele ficou nessa vida de estar ali no caminho, mendigando. E eu penso assim, muitas vezes a gente está assim, né? Na vida, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando uma solução para o problema. E ficamos ali pelo caminho. Só que algo aconteceu de maravilhoso, que foi aquele dia, a oportunidade que Bartimeu teve. Jesus estava passando por ali e ele ouviu, né? Escutou os rumores, aquela confusão, aquele fervo, o pessoal gritando, o pessoal todo alvoroçado, porque Jesus estava passando e ele ouviu aquele movimento, né? Ele sentiu aquela confusão toda e falou: não, peraí, eu também quero chegar até ele. Como que eu vou chegar? Eu penso assim, que Jesus andando pelo caminho era aquela galera em volta dele, né? O pessoal querendo tocar nele, chegar perto dele, ficar ali perto dele, querendo pedir as coisas para ele, né? Porque sabiam que ele poderia fazer várias coisas, vários milagres, resolver o problema de todos os jeitos. Então era aquela aglomeração. Como que aquela criatura sentado lá no caminho, né, sentado na beira da rua, como que ele poderia chegar até Jesus? Né? Ele não sabia aonde ele estava, claro. Como que ele ia chegar até Jesus? E ali diz que, ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar, ele começou a gritar: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Ele gritava isso o tempo todo. Eu acredito assim que lá no interior dele ele pensou: ele vai me ouvir. Eu penso que era uma gritaria, era, né, aquela confusão toda. E será que Jesus ia ouvir a voz dele no meio de tanta confusão, no meio de tanta falação? Eu acredito que carroça, cavalo, criança. Só que ele não parou de gritar. Ele gritava o tempo todo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu achei bem interessante, né? É mais uma lição que a gente pode ter com o cego Bartimeu, que ele poderia ter falado: eu quero enxergar, eu preciso de um milagre, por favor, me ajuda, eu preciso. Não, ele não gritou por isso. Ele simplesmente pediu: Jesus, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele poderia logo de cara falar o que ele queria, o que ele estava precisando. Que eu acredito que o maior sonho dele era enxergar. E ele não clamou, ele não pediu por esse sonho, por esse desejo. Ele pediu por misericórdia. Que Jesus tivesse misericórdia e perdoasse os pecados dele. Eu acho isso tremendo, porque o que acontece? Ele poderia ter ficado na rua, né, pensando: Jesus não vai me enxergar aqui, mas eu vou gritar de qualquer forma. Só que quando ele começava a gritar e clamar, eu acredito que ele deve ter se esgoelado. As pessoas mandavam ele parar. Não, para, fique quieto, você tá maluco. Você acha que ele vai te ouvir? Você aí, né, jogado no meio do meio-fio, no meio da calçada, você acha que ele vai te ouvir? Fica quieto. Então aqui a Bíblia diz que as pessoas ao redor, eles repreendiam o Bartimeu para que ele ficasse quieto, para que ele ficasse calado. E só que ele mesmo assim, ele não se calou. Mesmo assim, ele não deixou de gritar e clamar pelo que ele tanto queria.
E eu penso assim, que ele sabia que aquele momento era a oportunidade dele. Era a oportunidade que estava passando ali. E quantas vezes na nossa vida as oportunidades passam, as oportunidades estão ao nosso lado, e a gente faz o que com essas oportunidades que estão passando perto de nós? A gente faz o que com essas oportunidades que acontecem? Muitas vezes as pessoas, Jesus está passando na vida, na sua vida, Jesus está passando no seu caminho e você ouve, só que você não faz nada. Porque você pode pensar, ele não vai me ouvir, ele não vai me escutar. Eu vou ficar aqui, eu sou um pobre, coitado, cego. É aquela palavra que a gente sempre fala aqui, o vitimismo. Ele podia se abraçar nesse vitimismo e ficar ali, né, acomodado, conformado com a situação que ele estava. Só que ele não ficou conformado. Ele aproveitou a oportunidade que estava passando ao lado dele, que era aquele momento que Jesus estava passando. Ele aproveitou essa oportunidade e ele começou a gritar por misericórdia. E muitas vezes acontece isso conosco. A oportunidade está passando perto de nós, a oportunidade de transformação, a oportunidade de um grande milagre está passando por nós. Jesus está passando e às vezes a gente fica acanhado, bloqueado, travado diante daquilo. E não toma atitude nenhuma, continua ali estacionado. E o cego Bartimeu foi muito diferente, ele nos traz uma lição de ousadia, né? Ele traz uma lição de fé, ele teve ousadia e começou a clamar por misericórdia. Só que Jesus, ele ali fala, né, muitos repreendiam e ele não deixou que aquela repreensão pudesse calar a voz dele, né? A vergonha, o orgulho, a preguiça. Muitas vezes as pessoas têm preguiça, né? São orgulhosas, têm vergonha, estão ali no problema, estão ali passando pela dificuldade e pelo motivo de orgulho, vergonha, né? Preguiça, ficam ali naquela situação. Preferem ficar ali do que dar o passo de abrir a boca e pedir por misericórdia. Só que Jesus ouviu ele falar. Jesus ouviu e mandou buscar, mandou que as pessoas, né, fossem buscar ele, porque ele não sabia onde que Jesus estava naquele exato momento. Ele escutava, mas não sabia. E Jesus foi e falou: trago esse homem aqui, que eu quero falar com ele. Mas ali na Bíblia é muito, muito bonito de ver a atitude de Bartimeu, que ele não hesitou, ele prontamente se dispôs para que as pessoas levassem ele. E as pessoas chegaram para ele, aqueles homens chegaram ali perto dele e falaram: olha, vamos aí porque Jesus está te chamando. Jesus você gritou tão forte, você clamou tanto que Jesus está te chamando. Então, eu penso a alegria do coração dele, né? Uma pessoa tão importante passando por aquele lugar e saber que ela estava chamando ele. E ele pegou prontamente, ele se levantou. A Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. Levantou e foi com aqueles homens para conversar com Jesus. Então eu acho mais aqui, achei mais um princípio aqui valoroso, de muito valor, de Bartimeu, que ele foi prontamente, ele respondeu ao chamado de Jesus naquele momento. Ele se levantou e ele tirou aquela capa que poderia atrapalhar ele. E ele foi com toda a pressa do mundo. Largou a capa, largou tudo. Às vezes eu falo largou a capa. O que será a capa, né? Como eu falei, a capa da vergonha, a capa do medo, a capa do vitimismo, a capa de orgulho, de vergonha. Ele jogou, que a capa que era a única coisa que ele tinha na vida, era a capa dele. Ele jogou fora aquela capa, jogou tudo. Eu acredito que era a vergonha, era o orgulho, era o medo. Ele largou aquela capa e foi ter com Jesus prontamente.
essa é mais uma característica de uma pessoa que foi destravado naquele momento, ele foi desbloqueado naquele momento. Ele estava disponível ao chamado de Jesus. Ele estava ali prontamente, né? Ele largou tudo para ir até Jesus. Então essa é mais uma característica que eu acho tremendo nesse homem que é Bartimeu, que é o cego de Jericó. Primeiro, ele teve fé, né, de gritar e pensar que Jesus poderia ouvir. Ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando. Jesus poderia nunca mais passar por ali. Então ele aproveitou a oportunidade, ele teve fé para clamar por Jesus. E a terceira característica do cego que eu acho maravilhoso é essa disponibilidade de aceitar e responder ao chamado de Jesus. E a terceira aqui, né, a quarta, foi lançar fora a capa, né, lançar fora aquilo que ele tinha, que era a vida dele, que poderia atrapalhar ele. E ele chegou até Jesus. E eu acho bem engraçado essa pergunta que Jesus faz para o cego, né? Às vezes eu fico pensando, por que será que Jesus perguntou isso para o cego, né? Será que Jesus não sabia o que ele tanto queria? E ali diz, Jesus falando-lhe, disse-lhe, o que você quer que eu faça? E Jesus hoje pergunta para você, o que você quer que ele faça? Às vezes você está pelo caminho mendigando, pedindo esmola, pedindo atenção, pedindo amor, pedindo ajuda, pedindo uma transformação na sua vida. E a oportunidade passa por você. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Aproveitar e ter fé de que Deus vai ir de encontro à tua necessidade. E o mais importante, né? Jesus vai perguntar para você, o que você quer que eu faça? Eu penso assim, Jesus sabia da dificuldade do cego Bartimeu, não é mesmo? E ele perguntar para ele, o que você quer que eu faça? E Jesus faz essa pergunta para nós também. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele quer ouvir de nós. Porque muitas vezes, pelas aquelas características que eu falei lá no comecinho, o orgulho, a vergonha, a preguiça, o medo, o vitimismo, eles nos impedem de falar o que realmente eu quero. Eles nos amarram, eles bloqueiam, a gente fica travado. A gente está tanto tempo travado e bloqueado em uma situação da nossa vida, a gente precisa ter essa atitude. A gente precisa destravar, desbloquear. Isso vai só depender de você, de cada um. Assim como dependeu do cego. Ele poderia, poxa, Jesus, eu tenho que falar o que eu quero. Jesus queria ouvir dele o que ele precisava, o que ele queria. E ele falou, mestre, eu quero enxergar. Então Jesus hoje pergunta para você, o que você quer? O que você precisa na sua vida? E você vai ter que falar para ele. Você vai ter que ter essa atitude de abrir a sua boca e falar, eu quero isso, eu preciso disso. Você vai ter que ter essa atitude, essa disposição, essa ousadia de falar o que você quer. Às vezes a gente não se acha digno de pedir algo para Deus. Ah, eu não vou pedir mais porque eu acho que a vida é assim mesmo e nada vai mudar, nada vai se transformar. Eu tô assim há tanto tempo, então já tô acostumado desse jeito e eu acho que vai ser o fim, vai ser desse jeito mesmo. Não. Não vai ser. A oportunidade está passando ao seu lado. Tenha fé, como Bartimeu, tenha ousadia, como Bartimeu, e tenha disponibilidade, como Bartimeu, de pedir o que você quer que Deus faça na sua vida. Esse homem, eu acredito que ele era um homem que ele foi, naquele momento que ele teve fé e que ele ouviu Jesus passar, ele foi desbloqueado mentalmente, ele foi destravado mentalmente para aquilo que ele queria, para aquela bênção, para aquela graça que ele tanto queria. E Jesus na sequência falou, vai, a tua fé te salvou. Por que a tua fé te salvou?
porque foi um ato, uma atitude de fé, de ao ouvir que Jesus estava passando por aquele lugar, de gritar, de clamar por misericórdia, de se levantar, largar a capa, falar para Jesus: eu quero enxergar. Jesus falou: vai, porque a tua fé te salvou. E às vezes falta fé na nossa vida. A gente quer ver as coisas acontecer, a gente quer que as coisas aconteçam, que caia um raio, que alguém faça alguma coisa por nós, e não é. Vai depender somente de você. Vai depender somente das tuas atitudes, da tua disponibilidade, da tua ousadia, do teu desprendimento de pedir o que você deseja, o que você quer que Deus faça para você. E imediatamente o cego começou a enxergar. A Bíblia diz que imediatamente ele começou a enxergar. A fé daquele homem foi tão grande, a fé que ele tinha de que aquilo ia acontecer foi tão grande que foi imediato. Era algo que ele desejava, era algo que ele sonhava na vida dele. E ele foi alcançado pela graça de Deus. E muitas vezes a gente não recebe o que a gente tanto pede por conta da preguiça, do orgulho, do medo, da vergonha, do vitimismo, né, de se encolher e ficar ali no cantinho achando que as coisas não vão acontecer pra gente. E não. A gente precisa ter essas características desse homem que teve essa grande ousadia de chegar diante de Deus e pedir o que ele queria. E a gente tem essa história que tem muitos ensinamentos para a nossa vida que a gente tem que levar, porque senão a gente vai ficar bloqueado, a gente vai ficar travado no mesmo lugar e não vamos conseguir sair. E não vai depender de ninguém, de ninguém. Vai depender exclusivamente de você para você conseguir a tua graça. E ali diz assim, que imediatamente ele passou a enxergar. E no finalzinho ali, Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele começou a seguir Jesus pelo caminho, porque aquela transformação, aquele milagre foi tão importante para ele, foi algo transformador na vida dele, mudou a vida dele, que ele começou a seguir a Jesus. E muitas vezes tem pessoas que recebem a graça de Deus, recebem o milagre de Deus, só que não seguem a Ele. Muitas vezes vão até Deus só para pedir, só para conquistar algo, só para ter alguma coisa, mas não seguem a Ele. O que é seguir a Jesus? É você se desprender de todos os teus conceitos mundanos, conceitos humanos que você tem da vida e começar a seguir a Jesus. Como que eu vou seguir a Jesus? É só você abrir a Bíblia. Abre a Bíblia, comece a ler Provérbios, comece a ler o livro de João. Ali vai explicar o que você deve fazer para seguir a Jesus. E esse homem, ele teve ali um encontro tão maravilhoso com Jesus, e esse milagre foi assim transformador na vida dele, que ele não olhou para trás. Lembra que ele jogou a capa dele, largou a capa dele, foi ter com Jesus? Ele podia, meu Deus, é a única coisa que eu tenho na minha vida, né? É a única coisa que eu tenho. Não, ele largou para trás e começou a seguir a Jesus. Então, a gente tem que, como esse homem, estar disposto a mudar. E Bartimeu, naquele momento, ele estava disposto a mudar. Ele estava disposto àquela transformação. Ele teve a ousadia, ele teve a decisão na hora certa de seguir a Jesus. Nós temos que construir os nossos sonhos, mas nós temos que tomar a decisão correta. Somos muitas vezes sonhadores. Sonhamos, planejamos, desejamos, mas nós não tomamos a decisão correta. Ficamos na beira do caminho esperando que alguma coisa aconteça. Só que para acontecer alguma coisa vai depender exclusivamente de você, da tua atitude, da tua disponibilidade, da sua fé, a sua decisão.
E eu penso assim, que nós, todos os dias, temos que escolher vencer todos os dias. Todos os dias é um novo desafio na nossa vida, todos os dias nós temos obstáculos na nossa vida, temos dificuldades, e nós temos que escolher vencer. Temos que escolher, não, eu vou passar por mais essa, eu vou conseguir mais essa. Assim como esse homem que estava lá, largado no caminho, cego, mendigando atenção, mendigando amor, mendigando saúde. Só que ele foi um homem de fé, porque ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar loucamente para que Jesus tivesse misericórdia dele. Ele foi um homem de fé, ele foi um homem que soube aproveitar a oportunidade. Aquela poderia ser a última oportunidade da vida dele, aquela passagem de Jesus naquele lugar. E ele aproveitou a oportunidade, como se fosse o último dia, o último minuto da vida dele. Ele aproveitou. Ele teve disponibilidade de ir até Jesus, mesmo com as dificuldades de não conseguir enxergar, porque ele não enxergava. Ele teve essa disponibilidade de ir com aqueles homens que iam levar ele até Jesus. Ele teve a disponibilidade, ele se desprendeu da capa, da vida que ele tinha, talvez das opiniões que ele tinha, ele se desprendeu daquilo. Ele não ficou ali, eu vou com a minha capa, porque ele pensou que aquela capa poderia atrapalhar ele na caminhada até Jesus. Aquela capa poderia ser um empecilho, pois ele tirou aquilo e foi com pressa. Não, eu vou porque a oportunidade está passando. E a última coisa que é uma característica dele, que eu acredito que é essa ousadia, né? Que Jesus aí faz a pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? E ele respondeu, né? Eu quero enxergar. Então, às vezes a gente tá querendo um milagre, a gente quer, deseja, anseia, e tá no meio do caminho aprisionado, né? No orgulho, na vergonha, no medo, no vitimismo, reclamando, eu sou um coitado, tô jogado aqui, ninguém dá bola para mim, ninguém vai me enxergar, ninguém vai me notar. Então acho que agora é a hora chega de procrastinar. A transformação depende das nossas escolhas, né? Se você escolher vencer, ser transformado, isso vai acontecer. Agora, se você procrastinar, ficar ali na beira do caminho, parado, mendigando, nada vai acontecer na sua vida. É preciso você sair do lugar, tomar atitude, se desprender, se destravar, se desbloquear para que algo aconteça na sua vida. Então, eu quero que essas palavras fiquem no seu coração, que você possa, assim como eu fiz uma pergunta no Stories, que qual que era, né, o seu sonho, o que você gostaria de receber de Deus, né? O que você gostaria, o que você anseia receber de Deus? E o que te impede de receber isso? O que impede você de receber essa graça? Então é só você que vai saber responder essa pergunta. Então, através desse homem, que você possa ler depois, né, no aplicativo, tem aplicativo de Bíblia no celular, quem tem, né, não tiver a Bíblia, leia lá no capítulo de Marcos, no capítulo 10, lá no versículo 46 ao 52, fala sobre o cego de Jericó, é o cego Bartimeu. Ali ele nos traz essas lições aqui muito importantes e princípios que eu e você precisamos tomar todos os dias da nossa vida. Quero agradecer cada um que esteve aqui comigo, me ouvindo nessa noite fria, mas com certeza o amor de Deus nos aquecendo, a fé nos aquecendo, não deixando a gente desanimar, não deixando a gente se entristecer com as coisas que acontecem, mas tendo as atitudes de Bartimeu,
né? Tendo a alegria, tendo a ousadia, tendo fé e tendo disponibilidade. Quero agradecer aqui, né, a Judite, a minha mãe, a Andréia, o Anderson, a Vanessa. Até quero fazer uma propaganda aqui, eu sempre falo da escola, né? Hoje eu não falei da escola, hoje eu quero falar da Vanessa. A Vanessa tem uma ótica, então se você precisa de óculos, se você precisa de óculos de qualidade e com preço bom, eu indico, tiro o meu chapéu para Óticas Scarpim. Fica ali no Sítio Cercado, tem outras também. E eu te garanto que o Samuel usa óculos. E olha que esse último óculos dele tá durando, hein? O óculos é bom porque ele dorme com óculos, ele dá cambalhota com óculos. Eu falo, meu Deus, tá resistindo o óculos, né? Porque já teve muitas vezes a gente tem que gastar várias vezes para estar comprando outro óculos para ele. E esse meu óculos aqui lindão que todo mundo pergunta, eu comprei também lá na Óticas Scarpim, né? Na Vanessa Scarpim. Procura lá no Google, no Insta, no Face. Tenho certeza que você vai gostar. A qualidade é boa, o preço é excelente. E o atendimento, assim, não tem palavras, é maravilhoso. Então, deixo aqui, né, hashtag a dica, fica a dica. Que Deus abençoe vocês que participaram comigo nessa noite, nessa palavra maravilhosa. Que assim como o cego Bartimeu, você também tenha todas essas atitudes que ele teve de desbloqueio, de destravar, para que ele venha alcançar a graça, alcançar o sucesso, alcançar o sonho que ele tanto desejava. Deus abençoe vocês, que nessa noite de chuvosa você possa receber no seu coração chuvas de bênção, chuvas de paz, de fé e de amor. Obrigada pela companhia. Deus abençoe.